preocupado com essa minha internet. Pronto. Ao vivo. Ao vivo, estamos no ar. Ó, já tem 27 pessoas já. Que bacana, né? Que legal. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, né? Vamos dar uns minutinhos aqui para a gente, quando o pessoal vai conectando. Enquanto isso, eu vou passando um videozinho aqui, tá? Tranquilo. De apresentar vocês. Túlio, aí se tiver bom vídeo aqui... Decisões acontecem o tempo todo. E a minha existência depende de cada uma delas. Os erros viram aprendizado. Os acertos, investimento. E o legado de cada escolha é o que constrói a minha inteligência. Eu estou nos dados, eu estou na informação, estou nas pessoas e nos processos. E estou me desenvolvendo continuamente. Eu sou o controle, a automação, eu sou a manutenção, a produtividade, eu sou a organização, eu sou a sua empresa, eu sou você. It's PM Run, o futuro da manutenção na sua mão. Bacana. Legal esse vídeo, né? Bem bacana, bem bolado. Esse vídeo é da nossa solução mobile que integra aí com o SAP. 19h31, vamos começar. Muito obrigado a Pamela, muito obrigado ao Túlio por aceitarem o nosso convite para esse webinar. Todos os meses nós realizamos esse webinar com o intuito de gerar conteúdo, né, troca de experiência, informações para o público aí, tanto da manutenção, da indústria, né? E cada mês a gente traz um tema, né? Traz um cenário. Mês passado nós falamos com a Ingeteles um pouquinho de indústria 4.0, né? E hoje os nossos convidados, a Pamela e o Túlio, nós vamos falar com o tema 5S, a base para o TPM, tá? Não vou falar para eles que nós estávamos nos bastidores aqui conversando, né? Mas a gente já estava conversando nos bastidores sobre esse tema. Mas sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar pela ITSS. Pamela, por gentileza, eu gostaria que você se apresentasse o que você faz, para as pessoas poderem te conhecer. Legal. Bom, primeiro quero agradecer o convite, né? É sempre muito bom falar de 5S, de TPM, unir aí as metodologias. Eu sou a Pamela, sou engenheira de produção, sou diretora da Usimar Sopro, é uma usinagem de ferramentaria aqui em Vinhedo, São Paulo. Também sou consultora em 5S, né? Na implantação de 5S, para micro e pequenas empresas, né? Principalmente, porque a gente vê que não tem muito bem definido a metodologia, o que é o 5S, como que implanta. E aí eu decidi focar nessa área. Geralmente atendendo empresa familiar, né? 90% das empresas do Brasil são familiares, então cai, né, nessa estatística. Também sou mentora do MEC, é uma mentoria para engenheiros que querem ser consultor, ou que já são consultores e querem estruturar melhor essa consultoria na área de engenharia ou qualquer área. E também tem a comunidade do Túlio, que é a comunidade Kigai. No finalzinho a gente fala mais um pouquinho sobre a comunidade, que é a comunidade Kigai Lean. A gente aborda assuntos sobre Lean, TPM, 5S, Kaizen, assuntos relacionados à gestão da produção e da indústria. Bacana, bacana. Muito obrigado, seja muito bem-vinda. Túlio, por favor, se apresente. Primeiro, boa noite. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando e fazendo essa transferência de conteúdo, de conhecimento, de experiência. Eu sou engenheiro mecânico e também consultor de TPM, né, da manutenção produtiva total. Eu tenho aí mais de 10 anos de experiência, principalmente voltado na indústria automobilística, Fiat, CNH Industrial, FPT, Jeep, Atlas Copco como prestador de serviço, Magnete Marelli, desenvolvimento de vários projetos, consultoria voltada para a implantação do TPM, com o 5S também, trabalho, eu e a Pamela também tem o trabalho de mentoria, de consultoria online, voltada para a implantação do
5S do TPM, e também tenho eu criei o treinamento TPM Master, que aí hoje ele tem 3 modalidades: básico, que é de 4 horas de treinamento, o intermediário de 10 horas e o avançado de 20 horas de treinamento. No final eu deixo o link aí para vocês. E também tem a comunidade que a Pamela falou, que são nós dois, mais o Hiroaki, né? O Hiroaki Okudai, o nosso sensei que participa, que é uma comunidade bem interessante, conteúdo semanalmente, lives, mentoria em grupo. E hoje nós estamos nesse rumo aí, né, de distribuição de conteúdo, publicação, geração para ter essa troca, né, desenvolvimento de pessoas. Perfeito, bacana. Seja muito bem-vindo também, Túlio. Muito bem-vindo. Muito obrigado pelo aceite do convite aí para esse webinar. Bom, então vamos começar. Antes de a gente entrar no assunto, eu vou contar uma breve historinha aqui da minha carreira profissional, que vai dar aí ênfase para esse tema, né? Eu tive a oportunidade de começar minha vida profissional muito cedo, né? Aos 15 anos, menor aprendiz, né, na época do Senai. Isso, não vou falar o ano, para vocês não saberem a minha idade, né? Mas faz muito tempo. E a empresa que eu trabalhei foi a Sadia. A Sadia foi a primeira empresa acho, da América Latina a ter ISO 9000 naquela época. E eu me recordo perfeitamente que antes de entrar com a ISO 9000, entrar com a ISO 14000, que foi uma da primeira do Brasil do segmento alimentício, até ISO 14000 também, houve toda uma preparação do solo, né, para que esse solo pudesse germinar. E essa preparação foi o 5S. Sim. 5S, eu lembro, 15 anos você é uma criança, né? Você é uma criança. E o Senai, na época, já tinha o tal de 5S. Gente, que tal de 5S é esse? Então, e aí, aos pouquinhos, eu fui começar a entender o que é o 5S, né? E hoje, né, depois que são 25 anos, que passei 24 anos que eu trabalhei na indústria, eu prego isso na minha vida profissional. O 5S é a base para qualquer ferramenta de gestão, né? E muito mais, eu digo não só para isso, para a nossa vida, né? Nossa vida pessoal. Então, por isso esse tema, 5S, a base, né, para o TPM, né? Então, gostaria de começar com a Pamela, falando um pouquinho de 5S. Pamela, 5S, explica para nós um pouquinho como é que você vê, como é que está com esse cenário da pandemia, como é que você enxerga isso no Brasil? Bom, o 5S, na verdade, é transformação, né? É a mudança de cultura, a mudança de comportamento. Enquanto a gente não entende isso, a gente não consegue ter a sustentabilidade do programa, né? Então, a gente vê muitas empresas implantando 5S como só organizar ou só limpar, e, na verdade, não, né? É a mudança de comportamento e a mudança de cultura. O 5S, ele é a base para qualquer metodologia que você vai implantar para a gestão, principalmente o Lean, todas as metodologias, sempre vai ser a base, né? Porque é ruim como a gente vai melhorar um processo que é desorganizado, que é sujo, que as pessoas estão desmotivadas, que as pessoas não têm o hábito de guardar as coisas, que as pessoas não são produtivas, né? É ruim, né? Tem um ditado que fala que é a gente colocar um laço na máquina, né? A gente só enfeitar ali e pronto, né? E por isso que a gente não tem a sustentabilidade do programa. Por isso que muitas empresas implantam o 5S, fica bonitinho, fica arrumadinho, e dá 1 mês, 2, volta a estaca zero, né? Porque eles não entendem que tem que ter essa troca, tem que ter essa mudança de comportamento, né? Então, o 5S é a base para tudo, né? A gente precisa... a gente fala como se fosse... Tem um ditado que fala que é como se fosse um mato e a gente vai aparando o mato, né? O 5S é isso, a gente vai tirando, né, as coisas, colocando as coisas no lugar e organizando para a gente ser mais produtivo também, né? Uma coisa puxa a outra. Um lugar organizado, as pessoas são mais motivadas, querem trabalhar melhor, né? Mas, para isso, a gente precisa ter uma estrutura legal para implantar o 5S. A gente precisa ter um plano para implantar o 5S, né?
O que eu vejo que é bem falho, assim, as empresas falam, vamos implantar o 5S, mas não tem um plano bem definido, né? Tem até o organizar e limpar, né? O descarte, organizar e limpar, mas não tem as padronizações necessárias, não tem as auditorias necessárias para manter o programa. E no Brasil tem essa dificuldade, né? Da nossa cultura. A cultura do latino é assim, é bagunceiro, a gente é bagunceiro. Não adianta falar que não, né? Se a gente for puxar a história, a gente é assim, né? Então, é lógico que é muito mais difícil a gente plantar aqui do que lá no Japão, que ele já não precisa nem do 5S, né? Só são 4, né? Então, a gente precisa, sim, se adaptar à nossa cultura, né? E a gente fala, mas é difícil, mas a cultura é difícil e tal. Realmente, vai ser mais difícil, porque não é o nosso hábito ser organizado, né? O hábito do brasileiro é o quê? Principalmente pequenas e microempresas. Faturar. É só isso, né? Exato. E na verdade, o propósito de toda empresa é faturar, né? A gente tem empresas para vender, para ganhar dinheiro, né? Tudo bem que a gente tem um propósito, tem uma missão, tem valores e tudo isso, mas a gente quer ganhar dinheiro. E aí, fica as outras coisas, vai deixando, né? Não tem tanto apreço por isso, né? Então, eu acho que a gente precisa aprender a vender o 5S, sabe? Qual o benefício do 5S? Não é só para ficar bonitinha a fábrica, né? Mas o quanto você vai ganhar de produtividade, quanto que você vai reduzir de custo, né? Então, isso a gente tem que aprender a educar as pessoas para isso, né? Porque, senão, os donos da empresa, os diretores de empresas, né, que são os mais interessados, não vê valor naquilo, né? Poxa, mas para que eu vou parar minha produção para fazer tudo isso? Então, eu acho que é um ponto importante. A gente precisa aprender a vender a ideia do 5S, sabe? Para nós, que somos engenheiros, é mais fácil, né? A gente fala, 5S, 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 mas a gente precisa levar essas metodologias para um outro nível, para onde as pessoas não conhecem, não sabem o que é 5S, né? Exato. Então, a gente precisa educar em Pamela, deixa eu te fazer uma pergunta. O pessoal está interagindo aqui já conosco, né? E a ideia é essa mesmo, esse bate-papo para interagir. Mas deixa eu te perguntar. Eu encontrei isso restrição, mas quando a alta gerência, porque eu entendo que deve vir de cima para baixo. Isso se não estiver bem disseminado na alta gerência, na direção, isso não vai vir para o chão de fábrica, vai? Você encontra isso no seu dia a dia, não? Não. Assim, eu já participei de empresas que até conseguem implantar em determinados setores, né? Só que não vai para frente, né? Por quê? Os gestores não compraram a ideia do 5S, eles estão nem aí para isso, né? Então, enquanto a alta direção não comprar a ideia do 5S, é isso que você falou, não vai para frente mesmo, assim. Pode até um setor ou outro conseguir, legal, né? Mas não dissemina a cultura realmente, que é o propósito do 5S, a mudança de cultura da empresa, né? Não. Aí tem uma pergunta aqui, do Antônio. Quem é o responsável pelo 5S na indústria? Só Deus sabe, é brincadeira. Depende da empresa, né? Na verdade, a autodireção, ela tem que comprar a ideia do 5S, mas tem que ter uma pessoa que é o gestor do 5S, né? A pessoa que fica responsável pela implantação e pelo discernimento da metodologia em si, né? Então, tem que ter uma pessoa que fica responsável. Depende de empresa para empresa. Tem empresa que vai ser o gerente, tem empresa que é uma pessoa que é contratada especificamente para cuidar do 5S, então depende muito de empresa para empresa. O principal a alta direção, ela precisa comprar a ideia do 5S, senão a gente não consegue ter uma sustentabilidade no programa. Bacana. Então tá, vai vir mais pergunta, calma, o pessoal pode mandar aqui que eu estou anotando. Bom, Túlio, tendo um 5S mal feito, ou mal feito não disseminado, não sei se esse é o termo, como é que fica o TPM? Ele não fica, na verdade, né? Ele não vai falar, não fica. O TPM, ele depende do 5S, né? O 5S ele é a base do TPM. Com o TPM, com o 5S bem implantado, bem sustentado,
tá na cultura das pessoas, aí sim que você vai conseguir vir e implementar os 8 pilares do TPM, né? Que o TPM é composto por 8 pilares: manutenção autônoma, manutenção planejada, melhoria específica, controle inicial, educação e treinamento, manutenção da qualidade, saúde, segurança e meio ambiente, e o TPM administrativo, né? Então, para você poder implementar todos esses pilares, o 5S ele tem que estar bem enraizado na empresa, ele tem que estar muito bem feito, tem que estar na cultura, né? O que eu gosto de dizer é que o 5S ele não aumenta o nível técnico das pessoas, dos operadores, ele aumenta o nível de conscientização das pessoas para depois vir com a metodologia e implantar ela corretamente. Então, sem o 5S é impossível ter o TPM. Com o 5S implantado, você vai conseguir enxergar os pontos de melhorias, aonde estão os seus pontos fracos, quais são as suas oportunidades de melhoria, para você poder aí deslanchar com os outros pilares aí e trazer o resultado que se espera das metodologias. A Márcia Pontes aqui, sem o 5S, as chances de TPM são pequenas de evoluir. Exatamente isso que o Túlio está falando, né? E aí o Nicolas perguntou para nós aqui, Túlio, o que é o TPM em si? Faz um resumo para nós aqui. Sim, TPM é a manutenção produtiva total, né? Ela é uma filosofia, uma gestão de manutenção voltada para aumentar a eficiência dos equipamentos. O total, ele quer dizer todas as pessoas, todo mundo está envolvido no TPM, na implantação, na cultura, desde a alta direção até o operacional, né, os operadores. Então, sem o apoio da alta direção, sem o apoio da gestão, não funciona o TPM. Então, o total vem disso. Produção, que a produção tem que produzir sem interrupção, ela tem que ser contínua, sem ter problemas, sem ter avarias. E a manutenção, que é cuidar da saúde das máquinas. A frase que eu gosto muito é que o TPM ele é focado nas pessoas e usa os equipamentos como o material didático para poder desenvolver as pessoas, né? Você vai trabalhar em cima dos equipamentos, desenvolvendo as habilidades das pessoas. E o TPM ele busca 0 quebra, 0 avaria, 0 defeito, 0 acidente. Então ele busca a produção perfeita. Exatamente, bacana. Vamos falando mais. Olha que interessante. Existe tudo no Brasil tem modismo, né? O Sérgio falou assim, bom, é verdade que já existe o 8S. Que nem agora, estamos falando de indústria 4.0, e tem gente falando de indústria 5.0. Porra, vai ter... Mas tem lugar que está... na doida ainda. Exatamente. Então, tem pessoas que gostam de modismo, né? Mas o Wagner fez uma pergunta bem interessante, Pamela. O que fazer para resgatar o 5S, na visão da Pamela e do Túlio? O que eu devo fazer para resgatar? Eu imagino que ele queria dizer assim, pô, implantamos, tal, mas tá... deixa pra lá, sabe? Tem que ver o porquê, né? Primeiro a gente tem que investigar o porquê que não deu certo, né? Porque senão a gente vai implantar de novo, vai acontecer o mesmo erro, vai reimplantar e vai ficar ali, né? Nesse círculo. Então é investigar realmente por que não deu certo, né? Pra gente tentar fazer diferente. Ter um bom plano de implantação, ter uma boa padronização e ter os planos de auditoria, né? Não é o nosso hábito organizar as coisas, arrumar. Então, para isso, a gente precisa criar esses hábitos. E para a gente criar esses hábitos, a gente precisa do checklist, a gente precisa das auditorias, a gente precisa desse suporte. Se a gente não tiver esse suporte, fica muito mais difícil a gente criar e a gente deixar na mão das pessoas, né? A gente realmente criar processos para o 5S, né? Dentro do 5S, né? Eu falo aqui também que o 5S, a gente cria vários pokayokes ou pokayoques, depende da pessoa que fala, para não burlar realmente o 5S. Então, quanto mais visual, quanto mais prático for, né, quanto mais padronizado for, mais fácil vai ser de manter. Mas é importante que a gente crie esses processos, crie esses checklists, criem essas auditorias, tem um bom plano de implantação, né, para saber como que vai fazer após a implantação, isso é bem importante. Eu gosto de fazer o checklist, né? Quando implanto, toda semana a gente fazer o checklist e depois a cada 15 dias. Não demorar muito, porque a gente tem alguns erros que a gente demora muito para corrigir e aí fica solto, né? E é ruim. Isso aí a gente vai virando a bola de neve.
Mas assim, qual é a maior dificuldade para a implementação do 5S? As pessoas ou os processos? Pessoas. As pessoas. Então, o Túlio já respondeu. Túlio, para TPM, processo ou pessoas? Pessoas, né? Porque o TPM ele é focado no desenvolvimento das pessoas. E acrescentando a resposta da Pamela, eu também vejo que tem que ter o exemplo, né? Tanto da alta diretoria, dos gestores. Não adianta a gente, como gestor, ir lá e cobrar do operador um 5S, uma organização do posto de trabalho. Se você chega na sua mesa, é tudo bagunçado, você não sabe onde está seus papéis, onde está. A sua própria área de trabalho do computador é uma bagunça. Então, nós temos que servir de exemplo para que as pessoas se inspirem na gente, né? Então, a função da liderança, dos gestores, é inspirar as pessoas para poder implantar o 5S, implantar qualquer que seja a metodologia. O Antônio Kelso fez uma pergunta bem interessante. Quando o 5S não se harmoniza com o TPM? Quando que eles não se harmonizam? Porque ele é a base do TPM, né? Então, os dois trabalham juntos. Não tem... Exatamente. Essa harmonia, né? Não tem como você ter o TPM sem o 5S. E para você ter o 5S, você tem que ter toda essa mudança de cultura aí que também está no TPM. Exatamente. E o interessante, né, Pamela e Túlio, é mostrar os ganhos com isso, né? Os ganhos de produtividade, diminuição de custo, melhoria das condições de trabalho e assim por diante, né? Quando vou para alguma empresa implantar o 5S, sempre eu falo, para que você quer implantar, né? Qual o indicador que você tem que impactar? Porque senão, é isso, o 5S, tudo bem que é para mudar a cultura e tudo, mas isso não vende, né? Isso as pessoas não compram, diretores não compram mudar a cultura, mudar a organização. Pouquíssimas, né? Pouquíssimas empresas vão comprar isso. E quando eu falo no sentido de comprar, é comprar realmente a ideia, assim, né? O projeto. Então, qual o indicador que você quer impactar, né? Com 5S a gente sabe que a gente consegue produzir mais, que a gente reduz custo, né, que tempo de setup é menor, a gente sabe de tudo isso, mas qual exatamente a gente vai impactar? Para a gente ter um comparativo. Senão a gente implanta o 5S e fala, legal, ficou organizado, ficou limpo, legal, bacana. Mas qual a motivação? Qual o propósito disso, né? Então, o ideal é que tenha um indicador antes da implantação, para que a gente vá agir com a implantação do 5S, vai impactar diretamente com a implantação do 5S. Túlio, e para o TPM, qual que é a maior dificuldade que você encontra? Os diretores, eu quero implantar o TPM, mas talvez eles não tenham noção do que seja realmente o TPM. Aí você falou, acho que é simples, é fácil e eu implanto isso em 2 meses. Não, 2 meses nada. Muita gente tem a visão errada que enxerga o TPM só como manutenção autônoma. E a manutenção autônoma é 1/8 do TPM, que eles são 8 pilares. Então, ela é apenas um dos pilares. Eu considero um dos mais importantes, mas ele é um dos pilares. Então, para você ter o TPM com sucesso, tem que ter toda a harmonia com todos os pilares. São pilares, então todos sustentam a parte da casa. A manutenção autônoma vai manter as condições básicas do equipamento, que assim vai liberar a mão de obra técnica da manutenção planejada para executar realmente a manutenção, a engenharia de manutenção, né, fazer as melhorias dos equipamentos, e não ficar com a manutenção apagando fogo. Aí você vai ter o pilar de manutenção da qualidade, que vai trabalhar em cima do equipamento para ele não gerar produtos com defeitos. E o TPM, você não vai conseguir implantar ele em 2 meses, 3 meses, no mínimo aí, para você ter ele muito bem implantado, dando resultado, de 2 a 3 anos no mínimo. Exatamente. O TPM ele não tem um fim, ele é cíclico, ele nunca vai acabar. Kaizen, sempre melhoria, exatamente. Por mais que você chega no 7º passo lá de AM, mas as pessoas mudam. No Brasil tem essa rotatividade, né, de pessoas nas empresas, então você sempre vai estar treinando as pessoas, tem tecnologias novas, então você vai estar melhorando o seu equipamento, vai estar com novas tecnologias. Então, isso nunca vai ter, você não tem um fim, é uma jornada, né? O importante é o caminho e não o fim.
O Marcos fez uma pergunta interessante aqui, Pamela, que aí eu até gostaria de responder. Tá um barulhinho aqui. Aí, pardon. O ganho financeiro com o aumento de produtividade deve ser dividido com os funcionários como forma de incentivo? Uma boa pergunta, essa pergunta aqui. Marcos, interessante, muito legal a sua pergunta. É de se pensar, depende da empresa, depende do gestor, né? Mas eu nunca vi isso. Não sei se a Pamela tem relato para nos contar. Mas, já aproveitando o gancho do TPM, o Túlio, o que o colaborador ganha, né? Eu tive a oportunidade de participar de uma empresa com TPM e o operador, cara, ele se desenvolve. Ele deixou de ser operador para ser mecânico, porque ele aprendeu a lubrificar, ele aprendeu a ajustar. Então, essa filosofia é muito bacana do TPM. Mudança das pessoas, acreditar na mudança das pessoas, né? O desenvolvimento das pessoas, né? Eu acho que não só para a TPM, né, Pamela? Para o 5S também, né? Para o 5S também, né? Sim. Pamela, você conhece alguém, Pamela, uma empresa que participa dos lucros aí? Para o 5S? Não, na verdade, a gente não aconselha, né? Porque as pessoas ficam mal acostumadas, né? Eu trabalhei na empresa que aí as pessoas elas ganhavam parte da produtividade, né? E aí, o que acontecia? A empresa entrou em crise e foram tirar essa produtividade, né? Aí não deu certo, né? Por quê? Eles não contavam como um bônus, eles contavam como parte do salário deles. Então, eles faziam para ter a parte do salário deles, né? E aí foram diminuir a porcentagem desse bônus aí que eles ganhavam. De jeito nenhum eles aceitaram, assim. Foi para sindicato, foi tudo. E aí diminuiu, né? Mas, assim, desmotivou geral. Então, eu não aconselho a dar em participação de lucro, sabe? Eu aconselho dar, sim, o 5S ele precisa de reconhecimento, precisa desses programas de reconhecimento, enfim, para motivar a galera e tal, mas assim, um churrasco, por exemplo, de sábado, a empresa dá tanto, uma medalha, um café da manhã, coisas assim, sabe? Tem um livro que fala 1000 formas de você presentear os colaboradores, é bem legal, porque traz bastante ideia simples, sabe? Que a empresa não vai gastar aqueles rios de dinheiro, vai ser simples e dá certo, sabe? Motiva, porque as pessoas às vezes querem só ser reconhecidas em si, sabe? Não quer R$1000, lógico que se der tudo bem, mas elas querem ser reconhecidas, então é importante ter no 5S esse programa de reconhecimento também. Isso é legal. E inclusive, eu tive, graças a Deus, o prazer de ter alguns gestores no meu caminho, exemplos. E eles pegavam realmente a mão na massa, sabe? Eles mostravam, cara, eu vou fazer, porque eu quero que o meu funcionário. E às vezes ele quer ser reconhecido, ele quer. E ter um gestor assim é muito bom, né? Túlio, o Luiz aqui perguntou se eu alugo máquinas, meu maior problema é manutenção autônoma. Como eu faço para que o meu cliente cuidar dos equipamentos? Você tem que ter, eu vi essa pergunta aí, bem interessante. Você tem que ter um checklist, né, um calendário de atividades da manutenção autônoma, que é limpeza, inspeção, lubrificação, reaperto. Então, no contrato, você tem que tem que executar aquele checklist ali durante o aluguel do seu equipamento, né, para não poder, ele não degradar ele totalmente, né? Então, acho que é muito importante você colocar isso como contrato, porque como você está alugando para uma empresa, para uma pessoa, isso é normal do brasileiro, né? A gente aluga uma coisa, a gente não tem esse costume de manter as coisas, manter os equipamentos das pessoas, né? A gente não tem o mesmo cuidado se não doer no bolso, não tem. Infelizmente aqui no Brasil tem isso. Então, acho importante ele ter esse checklist, esse padrão de manutenção autônoma, o calendário CIUR, que chama, né? O calendário de limpeza, inspeção, reaperto e lubrificação, e colocar isso no contrato quando ele for alugar para que seja cumprido, né? Porque aí vai ter uma multa, vai ter alguma coisa ali no contrato, vai fazer com que essa pessoa siga o calendário e execute aquele checklist, né?
Bacana. Olha que interessante essa pergunta do Rony, Túlio. Ele fez assim, ó, operador fazendo pequenas manutenções no TPM, pode vir a solicitar no futuro uma equiparação salarial com a manutenção, com o manutentor, né? E antes de você responder, eu já passei por essa situação. Eu era gestor de manutenção, né? Passei pelo TPM numa multinacional, e aí fui para uma empresa grande também, mas não tinha TPM, e tentei implantar o TPM. 5S, TPM. Aí eu comecei a passar atividades para a operação de lubrificar, apertar, ajustar, tal. E os caras, não vou fazer, eu não ganho para isso. E aí a segurança entrou no meio, não está na descrição de carga e salário, não está, então não vai fazer. Gente, pelo amor de Deus. Então, assim, eu arrumei uma dor de cabeça, né? Enfim. Mas a pergunta do Rony é interessante. Posso equiparar salarialmente depois, ele fazendo atividades que é da manutenção? Isso aí, o primeiro passo isso está muito bem definido no cargos lá, junto com o RH, tudo isso para não ter esses problemas trabalhistas depois. E todas as atividades de manutenção autônoma que o operador vai fazer, tem um funil que você vai respondendo, que se tiver ferramenta, necessitar de conhecimentos técnicos, não pode transferir para o operador. Se utilizar ferramentas especiais, se usa energia, né, tem eletricidade no meio, tem altura, então tem um funil que nós temos que avaliar para poder transferir essa atividade para o operador. Por causa disso mesmo, para não ter esse problema com a manutenção. O operador, muitas vezes também, o manutentor, ele pode enxergar que o operador vai tomar o lugar dele. Exato. E não é essa o objetivo. Até hoje mesmo eu postei nas minhas redes falando que a manutenção, ela começa pelo operador. A primeira manutenção é feita pelo operador. E o que é? É uma manutenção simples, é a manutenção que você faz em casa, dentro da sua casa, nos seus eletrodomésticos. Seu carro. Você faz uma inspeção, você olha o óleo, você faz uma limpeza, você faz um reaperto ali, um parafuso que bambeou. Então, são atividades simples que o operador vai executar, não são atividades técnicas e de maior complexidade. Para essas atividades, sim, vão ser os manutentores. Então, a ideia é que ele executa essas tarefas simples, né? E à medida que vai implantando os 7 passos do AM, ele vai aprendendo mais, ele vai aprender a diagnosticar uma falha, vai aprender a fazer uma pequena intervenção, mas são todas as atividades simples, né? As atividades que exigem conhecimento técnico e habilidades e ferramentas especiais, isso vai ficar com a manutenção, não vai ser passado para o operador, desculpa. Túlio, me permite uma analogia, né? Quando o professor Otsuka teve uma auditoria, ele falou em japonês, no assunto com fonezinho, ele falou assim para o operador, você, em japonês, né? Você é o enfermeiro, você cuida da máquina, a máquina é sua. Uhum. E olhou para o mecânico, você é o médico. Entendeu? Porque o primeiro tratamento no paciente, quem dá é o enfermeiro, né? E depois o médico vem né, com um diagnóstico mais detalhado, né? Isso é uma boa essa analogia dele. É uma boa analogia que você pode ver. Toda intervenção grave tem que fazer uma cirurgia, fazer algo, é o médico que faz, né? Não é o enfermeiro. O enfermeiro faz ali, tira sangue, faz uma medição, ele faz a inspeção no seu corpo, faz a inspeção, faz limpeza, né, quando tem curativo e tudo mais, mas quando tem que dar um ponto, tem que fazer uma cirurgia, tem que abrir, é o médico. Então, essa analogia também é bem interessante. Depois você responde o Nicolas aqui, aonde eu encontro o curso de TPM completo online, tá? No final vou te mandar o link. Manda o link para ele aqui, tá, Nicolas? O Roberto falou aqui que os operadores já preenchem as ordens de serviço, né, com problema detectado. Exatamente, Roberto. Inclusive, alguns clientes da ITSS já fazem no mobile. Eles já têm, o próprio operador já tem um checklist e já faz no próprio aplicativo, né? No nosso aplicativo. E eles abrem as etiquetas, depois o Túlio vai explicar isso, né? No curso dele, as etiquetas já no mobile. Os operadores já estão abrindo etiqueta de manutenção no mobile, que vai para a SAP, enfim.
né? Bom, eu não dá tempo de ler tudo, de tudo aqui, né? Ó, o pessoal está interagindo. 106 pessoas aqui. Tem curso de SAP, depois eu vou botar o link para você também, para a gente falar do curso de SAP. Nós somos uma consultoria Gold Partner SAP, tá? Pamela, dos 5S, dos 5 censos, qual que é o mais difícil para você trabalhar? Acho que o quinto, né? Acho não, tenho certeza. Porque primeiro, segundo, terceiro é mais fácil, porque é mão na massa, você está fazendo e tal, né? Uhum. Agora, o quarto e o quinto depende das pessoas, né? Depende do comportamento, já mexe com o comportamento das pessoas. Então, você precisa estar muito bem claro isso, muito bem definido os papéis, criar realmente o hábito. Então, eu acredito que o quinto S, que é o senso da autodisciplina, né, é o mais difícil. Até a pessoa criar essa autodisciplina de organizar, limpar, manter as coisas no lugar, isso aí é mais complicado. Entendi. Túlio, do TPM, dos passos, qual é o mais difícil da implantação? Cara, mais difícil... À medida que você vai aprofundando, vai ficando mais difícil, né? Por exemplo, na manutenção autônoma, a partir do quarto step, você começa a trabalhar com qualidade. Então, já é um desenvolvimento maior que você tem que fazer com seus operadores, ele tem que aprender conceitos de qualidade, entender. Então, a partir daí já começa a ficar um pouco mais complexo assim, mas nada que seja impossível. É possível. Para o operador é ótimo, porque ele aprendendo, ele sendo o dono da máquina, ele sendo autônomo, isso ele vai ser o operador de destaque ali da sua área, do seu setor, e isso vai trazer para ele promoções futuras, para um líder de produção. Eu conheço pessoas que começou como operador e hoje são gerentes, e tudo isso fazendo todas essas atividades e focado na implantação do TPM, da manutenção autônoma, ajudando a manutenção planejada. Interessante. E, Pamela, você falou a disciplina. Eu também sou convicto disso também, que disciplina acho que é o do senso mais difícil, né? É mais difícil de implantar ali. E a Nájila até falou, disciplina é sempre um desafio. E eu lembro que nessas auditorias, a gente sempre era cobrado, cara, disciplina. Vocês não têm disciplina. Você como consultora, como fazer disciplina nesse time? É uma pergunta agora, não sei se eu te deixei de saia justa, mas como criar disciplina no meu time? Aí você tem que virar coach, né? Ou pegar os mais antigos aqui gostam da chibatada, né? Mas na verdade, para você criar a disciplina, você precisa criar um hábito, né? Para você criar o hábito, você precisa fazer, né, as coisas, né? Então, isso que é importante que tenha um checklist, que tenha um processo, que a pessoa faça aquilo, né, todo dia, até realmente ela se acostumar que aquilo ali faz parte da rotina dela, né? Então, é importante que se crie esse processo, né? Por exemplo, onde eu trabalho, eu implantei, e todo dia, antes de tocar o sinal, né? São 5 horas, né? Toca o sinal, 10 minutos antes, todo mundo para e limpa as máquinas, né? Uhum. Todo mundo para e limpa as máquinas. De sexta-feira a gente fecha 4 horas. Para 3 horas, né? E todo mundo vai lavar a fábrica, né? Todo mundo pega um outro, pega a vassoura e vai lavar tudo, assim. Então, eles se acostumaram com isso, né? De tanto fazer, no começo é isso, né? Talvez um dia não deu certo, vamos embora insistir de novo. O hábito, ele demora para ser criado, né? Não é de um dia para o outro, mas precisa ter paciência, precisa ter persistência e dá certo, mas precisa fazer, precisa praticar. Se não praticar, se não criar esse hábito, não tem como você exigir uma disciplina, assim, sabe? Se, por exemplo, é igual a leitura, né? Ou dirigir. Bom, dirigir acho que é melhor. Quando a gente vai aprender a dirigir, pelo menos eu achava muito difícil. Eu falava, pai, eu nunca vou aprender a dirigir. É muito difícil, porque você tem que colocar o pé na embreagem, aí você passa a marcha, aí tem que achar o ponto da marcha, o carro morre, e aí você tem que dar a seta, tem que pensar tudo isso ao mesmo tempo. Eu não vou conseguir nunca dirigir, é muito difícil. Imagina.
E aí eu fui indo, né? Hoje eu dirijo automático, assim, tem o Bluetooth, eu converso, né? Penso outras coisas. É meio que automático que a gente dirige. A gente não fica pensando, primeiro vamos passar marcha, passa a segunda, passa a terceira. Não, né? E o 5S é isso, é um hábito. No começo é difícil, mas a gente precisa persistir, criar realmente, fazer padrões, criar esses hábitos para a gente prosseguir aí. Deixa eu só completar. Claro. Um aprendizado que eu tive, sim, funciona muito, é o exemplo. Você tem que fazer a limpeza ali. Se você impor a pessoa, pega ali e limpa para mim, ela não vai fazer isso. Mas se você pega a vassoura, tá ali limpando, e ela vem conversar com você, tá ali conversando, você vai... me ajuda aqui, pega a pá aqui, segura aqui para mim, aí você vai e traz ela para fazer a atividade com você. A hora que você vê ela, ela já vai começar a fazer, vai com o exemplo ali, com o hábito, né, de você tá ali sempre fazendo, dando o exemplo, a pessoa vê aquilo, fala, eu também posso fazer aquilo, e vai criar esse hábito de fazer. Então, acho que funciona muito bem. Você está fazendo, chama a pessoa, me ajuda. De vez em quando ela faz aquilo ali, você chama ela para te ajudar, né? Você pode me ajudar aqui? Segura essa pazinha, segura a lixeira aqui para mim, para me jogar o lixo. Aí ela já está participando. Você tem que mostrar para as pessoas, para os operadores, que eles são a parte muito importante do processo. São eles que executam as atividades. Então, você tem que mostrar, assim, de uma forma sincera, que eles são extremamente importantes, que o processo necessita deles, necessita das atividades deles. Exatamente. E eu acho que também, só complementando também, tem que estar muito claro qual o propósito daquela limpeza, né? Qual o propósito daquela organização, né? Porque senão a gente para de produzir para limpar as coisas e a gente perde produtividade, né? A gente tem que entender o propósito para isso, né? Qual o propósito de deixar organizado? Qual o propósito de limpar? E passar isso adiante, passar isso para eles. Você precisa limpar por causa disso, porque amanhã você chega, sua máquina já está limpa, a gente já está mais produtivo, a gente vai produzir mais com isso, né? A gente dá um bônus maior e uma coisa puxa a outra, né? Então, isso tem que estar claro, sabe? Eu acho que isso também é um ponto importante. A limpeza, ela não é limpar em si, no TPM, no 5S, ela não é a limpeza. Limpar é uma oportunidade de inspeção, é uma oportunidade de eliminar, de evitar quebras, de manter as condições básicas. Porque tem o pessoal da limpeza realmente, da manutenção civil, né, e tem a limpeza industrial, que é o pessoal do 5S, do TPM, limpar para inspecionar, né, para evitar quebras, né, evitar falhas. O meu gerente falava, limpeza é inspeção. No momento que você limpa, você inspeciona, você encontra vazamento, mangueirinha furada de ar, você começa a conhecer o equipamento também, você se aproxima do equipamento, porque você tem que cuidar da máquina, você é um enfermeiro, como a gente falou, né? Então, limpeza é inspeção. Que bacana, cara. E aí... Tô lembrando que uma vez, logo assim, no começo da minha carreira, nós pintamos o equipamento de preto, com tinta preta. Veio um gestor lá da Itália, mas ele acabou com nós, porque se a gente pinta o equipamento de preto, ele esconde a sujeira, ele esconde os vazamentos, esconde as falhas. Então, o ideal é pinta da cor pinta de branco. Mantém branco, porque você vai conseguir enxergar os defeitos, vai conseguir enxergar um vazamento. Eu nunca mais esqueci disso depois disso. O Nicolas perguntou, Pamela, você perdeu em produção parando uma hora mais cedo para limpeza? Perdi. Mas eu também ganhei com a implantação 5S. Eu sou muito mais produtiva hoje, né? Eu produzo e eu faturo com 3 pessoas o que eu faturava com 10. Então, eu posso fazer isso hoje. Eu posso parar uma hora mais cedo para eu cuidar, eu zelar pela fábrica, né? Eu não tenho faxineira na fábrica, não tenho uma equipe que limpa a fábrica. Quem faz isso, e é bem consciente, eles têm que cuidar da máquina deles, local de trabalho deles, até para um cliente ir e tudo mais, eles são bem conscientes, então eles que mantêm a fábrica, né? Mas eu perdi essa uma hora, assim, de produtividade, né? Mas eu ganhei em outras coisas, né? Eu ganhei em outras coisas. Perfeito. Agora, a pergunta vai para os dois. Bem interessante. Foi aqui do Antônio. Como lidar com operadores mais velhos que não querem obedecer às ordens do gestor, que é mais novo do que ele, né?
das pessoas mais antigas de casa, sempre fez daquele jeito. Como mudar essas pessoas? Isso é difícil. Eu fui num treinamento e aí o cara falou assim, olha, essas pessoas, você chama um coach para elas, né? Paga lá das sessões e é só isso que vai resolver. E aí eu tenho um amigo meu que está fazendo um doutorado fora e a tese do mestrado dele foi sobre isso, assim, né? Porque as melhorias, né? Os projetos de melhoria, a implantação do Lean, a implantação de qualquer melhoria não dão certo, né? E tem um ponto, que são essas pessoas, né? Essas pessoas antigas, que, o dono tem mais dívida de gratidão, ou o dono, né, começou junto e tal, e agora, né, deixa o cara e tal. E a gente precisa ter cuidado com essas pessoas, né? Então, por quê? Elas se sentem parte da empresa, né? Elas se sentem dono daquele setor mesmo que inconsciente, né? Então, é ruim também a gente chegar impondo algumas coisas para ela, né? Porque elas se sentem dona do espaço. Até então, ela estava na zona de conforto dela, não tinha ninguém. Aí você chega e fala, não, agora a gente vai implantar o 5S, implantar um TPM e vai mudar as coisas. Poxa, não é legal, tô 30 anos trabalhando assim, sempre deu certo, aí vem fulano e fala que precisa mudar e tal. Né? Então, essas pessoas precisam ser conversado com elas antes, sabe? Precisa trazer elas para perto, sabe? Precisa ganhar a confiança delas primeiro, senão você vai ter problema. A gente precisa se preocupar com essas pessoas, não é as pessoas que vai dar tudo certo, que são motivadas, que são proativas, não. A gente precisa se preocupar com as pessoas que vão dar trabalho, sabe? A gente fala que é um mapeamento de poder, né? Antes da implantação do 5S, eu não sei se o Túlio usa, mas eu uso bastante isso, assim. Perguntar à pessoa, investigar, entrevistar, para a gente fazer esse mapeamento de poder. Por quê? Tem pessoas na fábrica que têm o poder mais que a direção, sabe? Mais que o dono, né? Se o cara falar, não, eu não vou fazer, ele não faz, o dono não vai fazer ele fazer. Porque ele tá lá há 30 anos, aí o dono não vai querer mandar ele embora, porque conhece a esposa, é padrinho de não sei quem, blá, 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 blá. Não vai fazer. Então, ninguém vai obrigar e ninguém vai mandar ele embora. Então, a gente precisa mapear essas pessoas antes de qualquer implantação, senão a gente vai ter problema, sim. Que bacana. Concorda, Túlio? Sim, você tem que encontrar as pessoas influenciáveis, né, as não influenciáveis, e trabalhar em cima disso. E isso eu faço até nas minhas aulas, né? Quando eu ministro aula aqui na universidade. Primeiro dia de aula, eu faço um teste comportamental dos alunos, quem é o gato, quem é o lobo, quem é o tubarão, quem é o... eu preciso conhecer com quem que eu estou lidando, né? Com as pessoas que eu estou tratando. E identificar as pessoas que ali vão me ajudar ou vão me atrapalhar, né? Às vezes a pessoa ela não escuta o seu chefe direto, né? Mas tem o amigo dela, que é a mesma função, que se ele for lá e conversar, ele executa a atividade. Então você tem que ter essas pessoas estratégicas, né, dentro do seu equipe. É verdade. Tem uma pergunta, cara, tem tanta pergunta aqui que eu me perco aqui. O Hernani perguntou, Túlio, se quando o equipamento já tem uma anomalia em um equipamento e já foi colocado uma etiqueta com informação da mesma por um operador, pode o outro criar outra etiqueta para o mesmo equipamento e a mesma anomalia? Não, isso aí quer fazer uma árvore de Natal, né? Assim, o objetivo não é abrir o maior, é abrir para a quantidade certa de falhas, de anomalias, né? Se você abrir 10 etiquetas, vão ter 10 ordens de serviço e isso vai contaminar seu indicador lá na frente, tanto o seu quanto da manutenção. Isso vai onerar lá a mão de obra da manutenção, porque se você abre 10 cartões, são 10 ordens de serviços que eles têm que fechar. E eles não vão ter mão de obra para executar isso. Então, você tem que abrir. Toda ordem tem o seu tempo lá dentro da empresa, se define em quanto tempo tem que ser fechada. Então, você não pode sair abrindo várias, né? Tem que ter todo o planejamento, tem que ser tudo combinado, né? Tem que ter o tempo de execução, quanto tempo que a manutenção tem para fazer, para executar a atividade, quando está atrasado, quem que você vai procurar, se você tem que procurar o seu líder, se você tem que procurar a pessoa da manutenção. Exato. E interessante, olha só, Hernani, eu tive a oportunidade de começar na empresa TPM, então começou, cara, etiqueta vermelha etiqueta é a manutenção que executa, né? Cheia de etiqueta vermelha. E as azul é da operação, poucas etiquetas azul.
Com o passar do tempo, que você vai desenvolvendo os operadores, há uma inversão das etiquetas. O número de etiquetas azul da operação fica maior com a manutenção, porque eles ganham autonomia. E a ideia do TPM, do MA, né, na verdade, de manutenção autônoma, é dar autonomia para o operador, né? Ele vai cuidar da máquina. Então, os números de etiqueta de azul acabam passando as vermelhas. Bem interessante isso, tá? Não acreditava, mas depois que você está ali com a mão na massa, realmente isso acontece. Né? Sim, que aí o operador ele passa a enxergar que ele é o responsável do seu processo, ele que é o responsável pela sua produtividade, pelo seu equipamento. Se ele não tomar conta, ninguém vai tomar conta dele. Ele é igual você tomar conta do seu carro. Se você não cuidar dele, ninguém vai cuidar. Então, você tem que ser a primeira pessoa ali que quer cuidar do seu equipamento. E o TPM, ele não é mais um trabalho. Você não vai executar a sua rotina mais o TPM. Ele vai ser a sua rotina. O TPM, manutenção autônoma, ela é a sua rotina, a sua nova rotina de trabalho. Ela não vem para ser mais um trabalho. Você vai implementar ele na sua rotina para você trabalhar com menos estresse, fazer menos esforço, menos atividades que não agregam valor, eliminar os desperdícios, as falhas, ser mais produtivo. Se você conseguir produzir tudo durante a semana, você não vai precisar de ir no final de semana. E eu lembro, acho que tem uma pessoa aqui que trabalhou comigo também na empresa que eu estou falando. Foi meu colega. E aí na época eu virei gestor, e os meus colaboradores falavam assim, nossa, tem que fazer TPM, é um saco, tem que fazer TPM. E tá errado, tudo tá errado. Você está trabalhando de forma errada. Nem é ele, o responsável é eu sou o gestor, então eu tô errando. Uhum. Eu preciso mudar a visão dessas pessoas. Não é para fazer TPM. TPM tem que estar na veia, né? Tem que estar incorporado na sua rotina. O seu trabalho é aquilo lá, é abrir etiqueta, é fazer a gestão, é fazer limpeza, é apertar. Não é uma coisa à parte. É a mesma coisa que 5S, né, Pamela? Eu acredito, né? Não é uma coisa à parte. Vou fazer 5S hoje. Não, já tem que estar é o seu trabalho, faz parte da sua rotina. Assim, eu vejo que o operador, ele quer um resultado imediato, e um resultado imediato para ele. Um benefício que seja para ele. Ele primeiro quer o benefício para ele, para depois ter o benefício para a empresa. Então, por isso que às vezes tem essa resistência. Não, agora tem que fazer TPM, agora tem que fazer 5S. Só que ele ainda não conseguiu enxergar que aquilo vai trazer benefício para a sua forma de trabalhar. Ergonomia, segurança, estresse, trabalhar menos, com maior facilidade, as peças, por exemplo, logística, abastecer e chegar a peça na sua mão, você não precisa mais de movimentar. Então, muitas vezes o operador ainda não conseguiu enxergar o benefício para o trabalho dele. Olha que o Wagner perguntou, Pamela, qual é a empresa referência em 5S? Túlio, qual é a empresa referência em TPM? Toyota. A Toyota é referência, né? E ela é aberta à visitação, né? Fica aqui em Sorocaba. Tem uma planta, né? Uma planta verde que eles falam. E tem outra em Indaiatuba, que faz o Corolla. E tem a planta de São Bernardo, mas é mais a parte administrativa. Mas vale a pena vocês visitarem, quem é de São Paulo, né? Ou quem não, quem vem para São Paulo. Tá fechada as visitações, mas ano que vem acho que vai abrir de novo. Eu sempre estava fazendo um grupo para ir lá, mas é bem interessante. Eu acho que a Toyota, sem dúvidas, é referência, assim. Entendi. Túlio, TPM, quem é referência? Cara, tem muitas empresas, tem Heineken, tem Coca-Cola, tem... na época tinha Skin Carioca, que ganhou prêmios também, né, de TPM. Hoje, no Nordeste, tem muita planta da M. Dias Branco, que tem TPM implantado, tem Mondelez. Se você pegar também, junto TPM e WCM, aí tem Wilpor, tem as plantas da Fiat, tem a própria Jeep, que hoje é uma planta muito sofisticada, uma planta muito atual. Então, tem muitas empresas aí que pode servir de exemplo, né, de referência. Pois é. Tem sim. E algumas empresas, inclusive, mudam o nome, né? Eu também tive a oportunidade de trabalhar numa multinacional americana, ela não chamou de TPM, ela chamou de um outro programa. Nós vamos botar o nosso nome aqui, né? E a Ambev, né? A Ambev tem um programa parecido,
mas também não chama TPM, né? Muda a nomenclatura, mas a base, o conceito é o mesmo. Exatamente. O Paulo aqui falou que a Natura tem também, né? A Natura tem muitas empresas. A Ardag também tá com TPM já também, tá bem evoluído o TPM lá dentro lá também. A Ardag é do Amazonas, né? Tem a fábrica em Jacareí e tem Alagoinhas e em Manaus. Manaus, eu vi o pessoal postando lá que eles mudaram de passo. Túlio, se por acaso o motor principal de uma indústria quebrar por causa de um TPM mal realizado, para quem vai a culpa? Antônio. Tem que fazer a análise da quebra, né? Isso pode ser falta de treinamento, pode ser um erro do operador, pode ser um erro do manutentor, pode ser falta de manutenção de base, falta das condições de base, né? A falta da manutenção autônoma, a não execução do plano de manutenção preventiva, aí já é manutenção planejada, pode ser um erro de projeto, uma fraqueza do projeto, né? Então tem que fazer essa análise aí. É muito importante analisar as quebras, ponto, né? Achar a causa raiz do problema, né? Não tenha dúvida disso. Pode finalizar seu raciocínio. Não, já ia mudar de assunto. Assim, o que eu vejo mais importante não é achar o culpado, é achar a solução para aquilo não voltar a acontecer. Porque se você ficar procurando culpado, se a gente sempre procura uma culpa, um culpado, a gente não vai evoluir, a gente não vai melhorar o processo. Então a gente tem que não se preocupar com a culpa e sim com a solução para aquilo não ter recorrência. Exatamente. O Caio aqui falou assim, então, dando os parabéns aí para vocês, uma excelente iniciativa. Se possível, eu mando um abraço para os alunos do curso de Engenharia de Produção lá de Belém do Pará, da FAPAM. Um abraço aí para o pessoal da FAPAM, da Engenharia de Produção. Estamos chegando ao nosso finalzinho, né? O Nicolas fez uma pergunta aqui que eu acho que é até interessante, que é o TPM vai muito além do Lean Six Sigma, né? Do Lean Six Sigma. Ou seja, quem tem Gribelt, por exemplo, seria interessante também fazer o TPM. O objetivo do Six Sigma, ele é diminuir a variabilidade nos processos, né? Já o TPM, as metodologias, é para eliminar os desperdícios e reduções de custo. Então, isso aí vai depender do seu objetivo e o que você quer para a sua carreira, né? Se você quer, em qual área você quer trabalhar, o que você quer aprofundar. Exatamente, muito bem, muito bem. Eu não consigo ler tudo, tá, gente? Pamela, se quiser ler alguma coisa e quiser responder, fica à vontade, tá? Tem bastante perguntas. Tem muita coisa, peraí. Tem uma aqui também que é interessante. Sobre o 5S, vocês acham que poderíamos ter uma equipe com colaboradores que se sentem mais entusiasmados em fazer esse trabalho? Isso aí você vai ter os grupos de melhoria, você vai ter as pessoas chaves, né, que são que vão se destacar e vão acabar puxando esses trabalhos, né? Vão sendo líderes de, por exemplo, quando tem Semana Kaizen, aí tem as pessoas para poder... Eu tenho uma pergunta para a Pamela. Numa empresa que eu participei, a implantação foi o 5S total. Aí, numa outra empresa, uma outra consultoria, foi implantado o primeiro S. Beleza, implantou o primeiro S, agora nós vamos pro segundo. Aí ficou lá, sei lá, não lembro quanto tempo no segundo. Depois do segundo foi o terceiro. Como funciona hoje a sua consultoria? O que você entende? É melhor implantar tudo juntos? Porque, não sei se eu me fiz entender, Pamela. Nessa última que eu passei, não falou 5S, tá, mas vem cá, vamos falar só desse aqui primeiro, esquece o resto. Vamos falar só desse, bater. Eu até achei interessante, porque pegou tão pesado só naquele S para passar para o segundo S. Concorda com isso? Não concordo, mas antes, deixa eu só responder a pergunta do Elcio. Falou assim, perdeu como? Na verdade, não perdeu, realmente, Elcio. Eu falei no sentido de perder 1 hora, mas na verdade a gente ganhou em outras coisas. Então, realmente... menos 1 hora, mas... Não, exatamente, não perdeu. A produção assim, perdeu 1 hora, mas a produtividade aumentou. Exatamente. E assim, cada empresa vê o que é melhor, sabe? Eu sempre falo que o 5S, ele não é um enlatado, né? Ele não é uma caixa que você vai lá e monta.
Mas cada empresa se adapta da melhor forma, sabe? Então, a gente tem as metodologias para a gente seguir como base, mas cada empresa vai se adaptar da melhor maneira. Então, se você passa de muitos dias de um S para o outro, eu já vi isso sim, né? É ruim, porque as pessoas não conseguem assimilar, né, tão facilmente. O ideal é que o primeiro, segundo, terceiro S sejam feitos rápidos, de um fluxo, assim, sabe? Não demore muito para evoluir. Senão as pessoas se perdem e perde o time das coisas, e aí fica muito mais difícil para você criar o hábito, sabe? Entendi. Porque, né, por exemplo, primeiro S, que é o SCAR. Quanto tempo você precisa para fazer isso, sabe? Né? É uma coisa teoricamente simples, né? Mas precisa ter um cronograma. Por isso que precisa ter um plano bem elaborado, para não demorar muito de um S para o outro, para as pessoas não terem problema aí com o hábito, com a disciplina. Eles vão, quanto mais... Tem um livro que fala, quanto mais bagunçada a empresa, mais disseminado será o 5S, porque eles vão fazer, né? É no fazendo que a gente aprende, né? Então, se demora muito, a gente perde o time aí e não é legal. Uhum. Túlio, concorda, Túlio? Sim. Você tem que ir aplicando e também tem que, além de aplicar, você tem que medir, né? Ver o resultado para você poder ir expandindo e mudando também, implantando os outros S's. Tem uma pergunta aqui do Rogério, aqui da ITSS, ele perguntou assim, ó, quando trabalhamos com 5S no TPM, um dos grandes desafios não é o operador limpar o equipamento em si mantê-lo limpo, mostrar para estes que o excesso de sujeira também danifica o equipamento e é o suficiente para o engajamento. Ou qual outra sugestão para este? Tem uma outra sugestão? À medida que você vai implantando, você tem o calendário, né? Os padrões de limpeza, você tem que seguir as atividades, né? Então, com ele seguindo todo o calendário, você vai conseguir manter o equipamento limpo, o equipamento com as condições de bases necessárias. Tem que seguir o padrão, né? Você tem que seguir as atividades, né? Seguir o que está programado. Isso tem que ser muito bem feito. Mostrar para ele que ele está se desenvolvendo, né, Túlio? Não é só limpeza para... Tá, beleza, ele vai aprender, tá limpando, manter limpo, ok. Mas e mostrar para ele um programa de desenvolvimento, né? E por isso que aí entra o pilar ET, Educação e Treinamento. Por isso que eu chamo, eu não sei se tu concorda comigo, mas os 4 pilares de confiabilidade, né, que a gente chama manutenção autônoma, manutenção planejada, melhoria específica e o educação e treinamento, né? O educação e treinamento, ele entra junto também, porque... Sim, ele é a base. Exatamente, porque a gente vai mostrar... Primário, vamos dizer assim, eles são os primários. Os 4 primários que a gente, olha, cara, você vai se desenvolver. Você não vai fazer limpeza somente isso. Não é? É claro que ele começa pela limpeza. E as pessoas têm dificuldade para entender isso. Tá, vou limpar, cara, mas vou limpar, só quero limpar. Eu não sou faxineiro. Eu não sou faxineiro. Eu fui contratado para produzir, mas para você produzir, você tem que ter um equipamento em condições adequadas para isso. Exatamente. E aí você muda a cultura do canal, cara. Nós vamos te desenvolver. Espera aí. Mostra para ele o plano dentro do ET, tem a matriz de habilidade, né? Que a gente vai desenvolver ele, né? Bacana. Mais alguma pergunta aqui, pessoal? Deixa eu ver. Estamos chegando ao nosso final do bate-papo. Muito elogio aqui para todos aqui. Bate-papo muito bacana. Essa gravação vai estar no YouTube, tá? Túlio, coloca para mim aí depois o teu link aí, né? Teus contatos. Eu vou colocar aqui agora coloquei do LinkedIn, do Instagram. E vou colocar aqui o link também do meu treinamento, do TPM Master, que é o treinamento sobre TPM. E tem o link também, para quem está assistindo a live aqui, quem está participando, vai ter o cupom de desconto para participar da nossa comunidade, que é a comunidade da Pamela, eu e o Hiroaki. Ela é uma assinatura mensal, que a pessoa paga todo mês e... ela vai ter direito vai ter conteúdos, vai ter live, vai ter mentoria em grupo, tem o grupo no Telegram dessa comunidade, para o pessoal trocar dúvidas, trocar materiais, é bem interessante. Deixa eu pegar o link aqui. Bacana.
Marisa, parabéns, muito legal. Luciano. Pessoal, coloca aí a cidade de vocês. Cidade, se quiserem colocar a empresa também, de onde é que vocês estão interagindo conosco aqui. Bastante perguntas. Eu peço desculpa a alguns por não poder ler todas, porque se eu for ler todas as perguntas, nós vamos sair daqui meia-noite, né? E em respeito aí a vocês que trabalharam o dia todo, né? Que não é fácil, uma rotina pesada, né? Ela, Minas Gerais. O cupom é Ikigai, Pamela? Qual que é? Eu não lembro. O cupom é 5S TPM. Deixa eu escrever aqui. Marisa Cruz das Almas, Teófilo aqui de Maceió, Sérgio do Rio de Janeiro, o Júnior de Natal, Keilson, assim pronuncia? De Grupo SN Lavras, Minas Gerais, Michel São José dos Campos. O Cleides passou o LinkedIn dele aí, ó. Wagner de Jundiaí, da WPV Consultoria, Vanil de Sorocaba. Eu conheço o Wagner. Wagner é um consultor muito, muito bacana. Cobra Brasil, Tubarão, Santa Catarina, Manaus, que bacana. Sou do M. Dias Branco aqui de Fortaleza do Ceará, o Charlotte. Vou mandar aqui meus contatos também. O Giuseppe de João Pessoa. Eu estava morando em João Pessoa. Na praia, né, velho? Maravilha, né? Cubatão, São Paulo, Santa Bárbara, da Anglo Gold. Cara, que bacana. Kaique de João Pessoa. Gente, muito obrigado por esse momento, esse bate-papo aqui, né? Foi bem bate-papo descontraído mesmo, né? É um assunto que não tem como implantar 5S, não tem como falar de TPM em uma hora, é impossível, né? Então, isso requer estudo, requer literatura, requer experiência, né? E o que eu quis trazer para vocês é um pouquinho do know-how da Pamela, um pouquinho do know-how do Túlio, e falar um pouquinho dessas... Só rapidinho. O Ivanildo perguntou, existe alguma certificação específica como uma titulação para 5S? Tem sim, tem consultorias que dão a certificação em 5S, tem empresas que fazem elas mesmas a certificação, mas não é igual a ISO, que é uma norma, né? Então, é mais para implantar realmente, mas não tem valor igual a ISO, por exemplo, sabe? Uhum. Ronaldo de Osasco, trabalha na FENSA e na Nestlé. O Anderson aqui da Usina da Pedra, Ribeirão Preto. Hoje eu tive uma conversa, não sei se é Pedra Agroindustrial, Anderson. Hoje eu tive uma reunião com o pessoal da manutenção aqui, com o Marlúcio. Jacareí, Bruno, Daniel de Goiânia. Sorocaba, Rogério de Sorocaba. Márcio Pontes do Rio Grande do Sul, aqui meu conterrâneo, lá de Bagé. Não é de Bagé, né? Eu sou de Bagé. Paulo... Bom, gente, tem vários aqui, não vou ficar lendo. Então, muito obrigado a todos mais uma vez por esse webinar. Quem falou que isso? O Diego falou que chegou atrasado, que só depois do segundo tema vai ficar no YouTube, né? Nós vamos disponibilizar no YouTube a gravação depois, tá bom, pessoal? Muito obrigado aí a todos que participaram. Obrigado, Pamela. Obrigado, Túlio, mais uma vez. E vamos fazer mais, vamos conversar mais, depois a gente programa aí, a gente está pensando em fazer um disruptivo, não vou falar agora, mas nós vamos fazer um disruptivo bem interessante dentro da IPSS, e aí eu queria convidar vocês para participar conosco. Aí a gente está disponível, disponibilidade. Tá bom. Ou aí o Fênix da Ford de Belém. Beleza, pessoal, muito obrigado a todos, tenham uma boa noite. Tchau, pessoal, boa noite, obrigada por assistir. Boa noite, pessoal. Qualquer dúvida, chamem a gente lá no LinkedIn, Instagram, a gente está à disposição. Participe da nossa comunidade. A comunidade é muito legal, sério, a gente criou realmente para levar um conhecimento de forma mais barata, assim, um conhecimento bom, né? E vale muito a pena. Tem muito material, tem muita planilha, muito material, tem livro também, tem muita coisa legal, assim, dentro da comunidade. Beleza, vou botar meu material lá da minha mobilidade lá com vocês lá. Pode, depois você envia para a gente, que a gente coloca lá para o pessoal conhecer, para o pessoal... Com certeza tem utilidade em alguma empresa de... É a tendência, né, Túlio, da indústria, nossa pegada da indústria, né, o que tem de empresa nos procurando aí para mobilidade, para manutenção, é incrível, é uma tendência, né, Hoje o mundo é conectado, né? Hoje o mundo é feito de parceria. Quem não estiver conectado, infelizmente, vai ficar para trás.
Tá bom. Até mais então, pessoal. Uma boa noite. Agora sim. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.